voz do Senhor de forma audível falando comigo. E o Senhor me trouxe aqui na igreja. Quando eu chegava aqui, meu espírito chegou, eu via todos os irmãos sentados aí na cadeira, porém estavam parados, todos parados, como uma estátua sentados. E eu passeava, o meu espírito começava a passear aqui na igreja, e eu vi a igreja mais arrumada do que está. E eu escutava o Senhor falando comigo: olha para estes, olha para estes. E quando eu olhava, eu vi os irmãos estavam parados como estátuas, porém, quando Deus falava assim, olha para estes, o semblante mudava, o corpo mudava, e é como se fosse, não sei se existe essa palavra, petrificando, o corpo ia virando pedra, E o Senhor falava assim, entendes o que estás vendo? Não estou falando que minha igreja está dessa forma. Porém, se eles não se despertarem espiritualmente, ficarão desta forma, como estátuas espiritualmente, neste lugar. Quando o Senhor falou isso, meu espírito era conduzido, não ia para onde eu queria, mas era como se ele fosse guiado pelo Senhor. E eu chegava aqui nessa porta, e quando eu olhava para o altar, eu vi o altar muito organizado, materialmente falando. E o Senhor falava assim comigo nesse momento: estás vendo o quão bonito está? E eu falava assim, sim, Senhor. E Deus falava assim comigo: porém, está chegando o tempo em que não usará mais este templo material. Está chegando o momento em que não utilizarão mais, porque terão que se reunir nos lares. Quando o Senhor falou isso, essas paredes, na experiência, caíam, todas essas paredes caíam. E os irmãos, eles tornavam a aparência normal, se levantavam, saíam com suas Bíblias na mão, andando. E na experiência o Senhor me dava um entendimento que estavam saindo para pregar o Evangelho. E quando eu olhava, não tinha mais essas paredes, os irmãos saíam. E esta visão, essa parte que nós estamos vendo aqui agora, tudo sumia para mim naquele momento. E eu já olhava uma cena como se fosse um tribunal. Não era um tribunal, mas eu via uma elevação, via cadeiras assim, e eu vi claramente o ex-presidente Lula. E ele estava ali em cima daquele tribunal. E aparecia muitos tambores, né? Aparecia muitos tambores ali e havia outras pessoas reunidas ali com aquele homem, com o ex-presidente. E quando eu olhava assim, eu pensava, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso que eu estou vendo? E o Senhor falava assim comigo: este homem está bradando. Esse homem está bradando no reino espiritual. E eu digo para a minha igreja que haverá tempo de tratamento. Haverá tempo de tratamento quando este homem assumir a liderança. Quando o Senhor falou isso, eu escutava os ruídos, os sons dos tambores batendo muito, muito, muito forte. Muito forte. E o Senhor falava assim comigo: eu vou te dizer agora o que irá suceder no reino espiritual quando este homem assumir. Quando o Senhor falou isso, eu olhava assim para o céu e ficava tudo negro, tudo escuro. Tudo ficava escuro.
E eu escutava a voz do Senhor falando assim: demônios específicos serão enviados para a terra quando ele assumir a liderança. Quando Deus terminou e falou isso, eu via claramente, muitos demônios vindo, saindo assim do alto, e eles desciam sobre a terra. E eu não sei como explicar, mas eles atuavam de forma diferente. Pois o Senhor falava que eram demônios específicos que seriam soltos para ficar aqui na terra e para agir de forma diferente, com mais poder, com mais maldade na terra. E quando o Senhor me dava, me mostrava isso, esses demônios vinham e ficavam atrás do ex-presidente. E entrava um por um no corpo dele. E eu não me lembro, mas há muito tempo atrás eu assisti um filme, antes de eu me converter, que era um filme de um macaco, e ele estava ali na jaula e ele ficava possuído por causa do estresse. E quando esses demônios entravam no corpo do ex-presidente, ele ficava dessa forma, como um animal muito agressivo. E ele saía andando assim nas ruas, o ex-presidente Lula. Ele saía andando assim nas ruas e por onde ele passava, as casas ficavam tudo destruídas ficavam. E essas casas pareciam casas arruinadas. E eu via famílias saindo de dentro dessa casa, homens, mulheres, saíam de dentro das casas e quebrava o laço, a comunhão do homem e da mulher. Eu via como uma aliança em torno dos homens e mulheres casais, e essa aliança quebrava quando o ex-presidente passava. E o Senhor falava comigo que um dos demônios que iriam atuar, em que área iriam atuar, era na área dos casamentos, para destruir. E o Senhor falava assim comigo: será um tempo de confusão, compreender. E quando foi na experiência, o Senhor me mostrava uma semelhança minha ali de frente comigo mesmo. E o Senhor perguntava assim para mim: tu estás disposta a ceder 100% para ir ao campo missionário? Se estás disposta, então deixa eu mudar a tua personalidade. Quando o Senhor falou isso, eu fiquei pensando assim, na hora, foi contra o que eu pensava, porque eu não achava que era Deus mudava a personalidade. E o Senhor falava assim: deixa eu mudar, deixa eu moldar, quer dizer. E nesse momento o Senhor falava assim para mim: sabes isto que tem em tua vida? O Senhor falava isso: sabes isto que tem em tua vida? E eu na hora sabia o que Deus estava se tratando. Não sei se todos me conhecem mais a fundo, né? A irmã Solange está muito perto de mim, a irmã Mel, a irmã Liliane, né? Mas sabe que até eles brincam, né? Então, de brincadeira, mas sei que falam a sério acerca da bipolaridade. E entre tantos defeitos, problemas que eu tenho para ser tratado, né? Mas o Senhor, nessa experiência, falava comigo não somente a respeito da timidez. Irmã Solange, me ajude a procurar uma palavra certa, que eu não estou conseguindo. Acerca do que Deus falou, que ia tratar em mim, deixar mudar.
Porque quem está de fora enxerga com mais claridade. Você Porque... é muito seca? Sim, muito seca. Terra seca. E eu pedi a ajuda dela porque na escola, né, de obreiros, eu tinha noção que eu tinha um problema de dialogar, mas naquele dia ficou mais claro que era muito intenso, muito profundo esse problema que eu tenho, essa dificuldade. E por isso que eu digo, quem está de fora consegue enxergar algumas coisas com mais claridade, com mais profundidade, mais real do que nós mesmos. E a irmã Solange conversou isso comigo várias vezes, acerca de eu ser muito seca. E eu pensava, sou, mas não sou tanto, né? A gente sempre quer minimizar o nosso erro, o nosso problema. E o Senhor falava acerca disso. Parece uma coisa... Não tem sentido, não tem pra que Deus tratar. Mas o Senhor falava que eu preciso deixar Ele tratar isso em mim para ir para o campo missionário. E o Senhor falava assim, há coisas da tua personalidade que eu irei deixar por causa da obra que tenho contigo. Mas isto será necessário moldar, pois senão irá interferir no campo missionário. Então, há coisas em nossa vida que muitas das vezes, não tem necessidade de Deus tratar isso, vai ser dessa forma, faz parte da minha personalidade. Mas o que Deus quis deixar claro aqui é que se aquilo que você tem, a tua sequidão, a minha sequidão, se for interferir no campo missionário, Ele vai tratar isso. Independente se faz parte da tua personalidade, da minha personalidade ou não. Mas visando no campo missionário, Deus trata isso, para não interferir. Irmã Thalia, a paz do Senhor, se faz necessário nós fazermos um acréscimo nessa experiência, porque nós sabemos, temos certeza que tem pessoas que acompanham e essas pessoas já têm um nível espiritual de entendimento, de maturidade, já desmamaram, vamos dizer, espiritualmente falando, e tem outros que não têm aquele discernimento ainda no espírito. E aí tem algumas coisas que eu queria portar aqui, falar aqui, para poder ajudar essas pessoas que ainda são novos na fé. Porque de repente a pessoa escuta aí, né? Vai ficar 300 pessoas que não vão tomar vacina, Bíblias serão queimadas, esse exército que se opor dos remanescentes vai como? Vai sofrer perseguição, vai levar tiro na testa. E as pessoas, os irmãos, precisam ser espirituais para entender isso. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas é isso mesmo que o Senhor quer dizer? Que a pessoa, que se Deus permitir que isso aconteça, que ele venha para o poder novamente. O Lula, se ele vier para o poder novamente, será que é isso mesmo que Deus está querendo dizer, que ele vai fazer uma pilha de Bíblia e vai queimar, como na época da Inquisição? O povo hoje tem outra mentalidade, outra forma de reagir, como no passado. Então, até mesmo os crentes que hoje apoiam ele, que não têm visão espiritual, que apoiam ele por algum motivo, ou que vão se sujeitar a tomar vacina, eles iam se opor se isso acontecesse. Então, eu quero deixar claro para os irmãos que estão em casa, que você precisa ter maturidade espiritual e entender. Não que isso não possa acontecer também. Porém, não é por essa linha de raciocínio que você tem que pensar que será a perseguição. A perseguição, como a irmã Maria da Rien falou, nos enviou um e-mail falando que até para pegar ônibus lá no país que ela mora, já não está pegando ônibus mais transporte público, porque só entra quem tem a vacina. Então isso é uma forma de limitar o povo. Se ele coloca, por exemplo, suponhamos que ele coloca uma regra, só entra no supermercado quem tomou a vacina. Então limita o povo, vai condicionando o povo, levando o povo a fazer o que ele quer. Então eu queria que a irmã Thalia, você falasse também alguma coisa sobre isso, porque de repente vai ficar alguém agora contando. Deixa eu contar quantas pessoas não vão tomar a vacina para ver se completou 300. Sim. 300 você precisa entender que pode ser em questão de quantidade que Deus está falando, mas principalmente em questão de minoria, porque era 32 mil no exército de Gideão e no final das contas foram 300. 300 representou ali a minoria. Então a irmã Thalia fala alguma coisa a respeito disso para
para que o povo de casa possa alcançar isso que Deus está falando, ficar preparado. E aí eu vou fazer nessa experiência o que eu não fiz. No final, que a irmã Thalia fala, eu quero falar isso. É verdade, meus irmãos, isso que a irmã Solange falou. Sabemos que as revelações elas são de Deus e as interpretações também. E o que eu observo muitas das vezes é que o Senhor mostra, dá uma visão e às vezes por causa, não sei se por querermos ser espirituais demais, entendemos tanto ao pé da letra que fechamos a nossa mente, não abrimos a nossa mente para entender que Deus estava mostrando aquilo, mas que existem outras formas de fazer aquilo, como o Senhor bem mostrou na revelação. O ex-presidente, né, que manda as Bíblias, será que ele vai fazer isso mesmo? Porque existe outra